Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, com alegria estamos juntos para louvar e agradecer a Deus. Por esse canal, você sabe, todos os dias estamos levando a palavra de Deus. E eu te convido para que juntos possamos escutar aquilo que o nosso Senhor tem para nos dizer. Nesse domingo, 32º domingo do tempo comum, do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo de 38 a 44. E eu te convido para que juntos possamos fazer essa jornada da escuta da palavra e assim vamos aumentando a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Essa é a mensagem do Evangelho que nós acabamos de escutar, meus irmãos. Esse Evangelho é muito bonito, nós já ouvimos ele várias vezes, e aqui tem essa mensagem interessante, porque traz para nós 2 mensagens de modo especial. Primeiro, Jesus diz para tomarmos cuidado com os doutores da lei. Por que Jesus fala isso? Em primeiro lugar, os doutores da lei eram aquilo que detinham o controle da comunidade, aqueles que organizavam as comunidades, as sinagogas, eram eles que prescreviam as leis. Então Jesus dizendo, tomai cuidado com eles, porque eles gostam dos primeiros lugares, dos banquetes grandiosos e também devoram a casa das viúvas. Ou seja, eles eram mercenários. Aqueles que infelizmente deveriam ser os primeiros a ajudar a comunidade, eram eles que tiravam. Então Jesus faz esse alerta, e aí dizendo, né, que por isso receberão a pior condenação. Depois, Jesus estava sentado no templo, e aí ele vê as pessoas fazendo as suas ofertas, depositando as suas moedas nos cofres do templo. E todos vinham ali e depositavam grandes quantias, mas aí de repente aparece essa viúva, deposita apenas 2 moedinhas. 2 moedinhas de pouco valor, como falava aqui no Evangelho. E aí Jesus chama então os discípulos e diz, olha, esta viúva deu mais do que todos os outros. Por quê? Porque ela deu aquilo que ela não tinha, aquilo que não era sobra para ela, aquilo que iria fazer falta na vida dela. Então essa mensagem do Evangelho de hoje faz com que a gente pare para refletir. Será que nós estamos doando também as nossas moedinhas, as nossas únicas moedas, as 2 moedas que temos, para fazer parte dessa realidade de Deus, para fazer parte, ofertar aquilo que nós mais temos? E Jesus diz, né, com todas as letras, diz, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmola. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofertou tudo aquilo que possuía para viver. Ofertar tudo, né, nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor. E é interessante isso porque faz com que a gente pare para pensar, será que nós estamos depositando também tudo nas mãos do nosso Senhor, entregando mesmo para Ele tudo aquilo que para nós faz falta, mas colocando nas mãos de Deus, a gente sabe que tudo pode melhorar, como nós dizemos, né? O pouco com Deus é muito. Cabe muito bem nisso aqui que nós acabamos de escutar. Então, por isso, meus irmãos, hoje esse Evangelho nos apresenta esta viúva que deu mais do que todos os outros, porque deu de coração. Então, quando você for fazer alguma oferta, de modo especial na comunidade, dê aquilo que você realmente tem de coração, aquilo que vai fazer com que você se sinta bem, com que você sinta que o seu coração está ofertando de verdade, como essa viúva, né?
Que lindo isso. Que Deus então nos abençoe, que essa mensagem do Evangelho de hoje nos ajude a refletir. Quais são as duas moedas que eu preciso entregar a Deus? Na minha pobreza, nas dificuldades da vida, eu preciso confiar mais em Deus, né? Aqui aparece muito a questão da confiança. Essa viúva confiava plenamente em Deus e ela sabia da providência que Deus daria para ela. Então, meus irmãos, que nós não tenhamos medo de ofertar a Deus tudo aquilo que para nós é importante. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.